Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e ao espaço de conversa Um Café no Terceiro Anel. Esta noite viajamos assim até Setúbal para conhecer o desenhador deste fantástico equipamento. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver isto. Bem-vindos a Um Café no Terceiro Anel. O espaço promete dar voz a todos os adeptos do Benfica. E sem mais, deixo assim com a entrevista com o grande Francisco Trugal, um setubalense que gosta de artes gráficas e que tem uma grande paixão pelo nosso glorioso. Ora, boa noite, Francisco. Bem-vindo ao Terceiro Anel e ao espaço de conversa Um Café no Terceiro Anel. Obrigado, Joel. Um prazer estar aqui e conversar contigo e partilhar aqui um bocadinho do nosso benfiquismo no teu espaço, que eu aprecio bastante. Eu é que agradeço por teres assim um bocadinho de disponibilidade para passar no meu humilde canal e falarmos assim um pouco sobre a tua pessoa e o teu benfiquismo. Obrigado mais uma vez. Agradeço eu a estar aqui a oportunidade para expor a minha história e termos aqui uma conversa, já que não podemos estar juntos presencialmente tantas vezes e por isso dou-te a bola para o teu lado. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver algum episódio deste conteúdo, mas é assim, é um espaço onde vai haver assim uma entrevista que é composta por 11 perguntas, mas antes de falarmos das 11 perguntas, vamos falar então das 3 premissas, pois existem assim 3 premissas básicas para que esta entrevista seja assim conduzida com sucesso. Força, podes enlistá-las que eu estou a ouvir. A primeira premissa é assim, honestidade e sinceridade acima de tudo. A segunda é não caluniar ou difamar o nome do Sport Lisboa e Benfica. Com isso não quer dizer que não se possa criticar, mas não difamar. E a terceira é passarmos assim um bom bocado. Concordo, vamos a isso. É assim que deve ser uma conversa à Benfica e por isso tenho isso em mente, por isso força com a entrevista. É assim, a entrevista vai ser composta por 11 perguntas, que são 11 perguntas standard, que são as mesmas para todos os convidados, e no final existirá assim uma pergunta joker que foi desenhada só para ti. Estás pronto? Estou pronto, vamos a isso. Vamos embora. Vamos então à primeira pergunta. Diz-nos então quem é o Francisco Trugal? Do Francisco Turgal é um jovem adulto, já quase a bater nos seus 30. Sou profissional de saúde, acho que é uma coisa que me define. Trabalho na parte farmacêutica na indústria. Benfiquista, como é óbvio, com pronto, um caminho personalizado. E acho que sou uma pessoa bastante extrovertida, gosto imenso de conversar. Mais uma razão para estar aqui também. Gosto imenso de trocar ideias, debater, discutir, inclusive, com polos opostos e amigo do amigo, valorizo imenso a família. Acho que sou o que espero ser um clássico e típico bom cidadão. E deixando espaço para entrar em profundidade noutras coisas mais aqui adiante da entrevista, isso é o resumo mais ou menos de quem eu sou, apesar de ser muito vago, já é a ideia geral do Francisco Turgal. É assim, tu não sabes, mas eu já disse no vídeo de entrada que és o autor desta bonita camisola que eu tenho hoje vestida, que tu também tens aí um exemplar por trás de ti pendurada na parede. Queres-me falar um pouco sobre esta criação de camisolas, esta tua paixão pelos equipamentos? Claro. Como é que isto começou? Portanto, saltando toda a parte da gênese de como eu me tornei benfiquista, que já vem desde pequeno, eu desde também tenra idade que sempre fui atraído pelas artes. O meu avô paterno, apesar de ser militar e da área da matemática, era um artista de aguarela e pintura de óleo, muito talentoso. O meu pai, filho dele, também herdou esse talento e era muito, muito, muito bom. É, ainda, pintar aguarelas e pinturas a carvão e a grafite e a lápis, e foi algo que também me passou. Claro que sem a prática não acontecem milagres e que pese embora eu, com o chegar da idade adulta, tenha perdido alguma da prática e, consequentemente, alguma da sensibilidade no que toca ao desenho e à arte prática em papel, não a 100%, mas claro que não é o mesmo que antes, comecei a virar-me para as tecnologias, não é? Inevitavelmente, porque eu, pronto, tendo nascido em 93, não nasci no pico da tecnologia, mas já comecei a embargar comigo, não é? Um bocado do que era esta era tecnológica e por isso foi inevitável também, e aliado também à paixão do meu pai pela fotografia, apesar de ele ser da parte da matemática,
comecei a juntar as duas coisas, e por isso da fotografia e da parte artística nasceu o abrir de portas das ferramentas de edição digital, desde o simples Paint quando era mais pequeno e quando não havia internet, até agora ao Adobe Photoshop e outras ferramentas digitais que me começaram a iniciar na manipulação digital, não só na fotografia, mas noutras coisas. O crescer também do meu benfiquismo por outras razões, mas que coincidiu também com o crescer da minha evolução como artista digital, não como profissão, como eu já disse, acabou por levar-me a pensar se poderia juntar o melhor dos dois mundos, e por isso, sendo eu, e no geral os benfiquistas, acho que são todos entusiastas das camisolas que nós envergamos, pelas mais diversas razões. Obviamente que a parte de design e a parte técnica me interessava, mas no core de todos nós o que interessa é o manto que transportamos, se é bonito, se é digno do Benfica, e também o simbolismo que traz, não é? Nas camisolas históricas que nós temos, algumas estão associadas a conquistas, estão associadas também ao orgulho que nós temos em vestir as cores do clube e em gabar-nos que somos do Benfica. Acabei por juntar as duas coisas e juntei a aptidão que estava a ganhar em Photoshop e edição digital a fazer sugestões, apenas por puro prazer e didáticas, de camisolas do Benfica. Por isso foi assim que cheguei até aqui. Ia publicando nas minhas redes sociais, como ainda faço hoje em dia, com um grau de evolução cada vez maior e um rigor cada vez maior, espero eu. E acabei por juntar a isso também propostas que lancei ao Benfica, propostas que lancei à Adidas, que não são o core do que eu ando a fazer, não são o meu core profissional. Naturalmente que um dia gostaria de fazer uma camisola oficial do Benfica, mas acho que acabei por libertar aqui uma coisa engraçada, que foi descobrir um hobby que me fascina e pelo qual sou apaixonado, e felizmente, pelo que tenho observado, seja melhor ou menos bom o trabalho, há muitas pessoas que têm gostado disso, e não o faço por isso, mas é sempre muito bom ver o feedback positivo das pessoas e também as críticas, claro, porque nós também usamos as críticas para melhorar e são todas bem-vindas. É assim, em primeiro lugar, quero dar os parabéns pelos teus designs, sabes perfeitamente, porque já falámos, quer em pessoa, quer pelas redes sociais, que eu admiro bastante o teu trabalho. E aliás, eu comprei esta camisola ainda antes de te conhecer, nem sabia quem tu eras, nem sabia que eras o autor da mesma. Vi na internet, vi à venda, como sabes, num portal chinês, e acabei por a comprar. Acho que é um design fantástico, e igualmente a que tu tens vestida, sei que também é um design teu. Mais uma vez, um fantástico design, e é de certeza um assunto que já iremos abordar mais para a frente na entrevista. Falaste assim que este hobby é também a tua paixão, mas também falaste que nasce da tua paixão pelo Benfica. Porquê é que tu és do Sport Lisboa e Benfica? É uma pergunta curiosa, porque nunca me a fizeram muitas vezes, e acho que isso também é um fator que contribuiu muito para o meu late bloom, como se diz em inglês, ou para o meu aparecimento mais tardio como digamos, um sócio ou um adepto ativo do Benfica. Portanto, eu, quando era muito mais novo, tinha o meu avô, que já faleceu, o meu avô materno, que, pronto, para além de ser antigo jogador e capitão do Vidago, uma terra perto de Chaves, também era sócio do Varzim, porque é a terra onde se cimentou a minha família materna, e ele era adepto do Benfica desde sempre. Não partilhei muitos anos de vida com ele, mas o pouco que me lembro envolvia também o Benfica, muito pouco, não foi a faísca que deu a ignição, mas lembro-me que esse era um fator dele, e lembro-me também da saudade e do amor que a minha mãe nutria por ele, mesmo sendo a minha mãe portista, da felicidade com que ela falava do meu avô como benfiquista. E isto no contexto também, como já estou a dizer, que a minha mãe era portista, o meu pai não vê futebol, a minha tia, de quem sou muito próximo, era sportinguista, por isso havia aqui uma heterogeneidade muito grande em termos futebolísticos, que não chocava. E a parte, por exemplo, do Varzim e do Vidago, ainda hoje eu sou sócio do Vidago, e valorizo muito os clubes da minha terra, de uma forma que não valorizo o Benfica, vou ser sincero, mas acho que há valor nisso. Mas, continuando, tendo sido o meu avô o ponto de contacto inicial com o Benfica, acabou por ser uma coisa que acabou por crescer muito devagar em mim. E não tendo ninguém na minha família próxima, apesar do meu irmão ser do Benfica, ele não vivia comigo, porque o meu irmão é 12 anos mais velho que eu. Ele nunca foi o adepto que eu sou agora, nunca foi o adepto participativo, nunca foi sócio, nunca foi de muito ir ao estádio. E por isso o meu irmão também foi um fator concomitante durante a minha vida, que me foi falando do Benfica e dos jogadores, mas que, enquanto eu tinha uma idade ainda muito imatura, digamos, não havia forma dele me captar se não fosse por eu ver um jogo e ficar fantasiado ao ver aquilo. Portanto, não havia conversas táticas, naturalmente.
Houve uma altura, e acho que foi no início do século, do milénio, digo, portanto 2002 talvez, que eu lembro-me do primeiro jogo de futebol que vi e que fiquei realmente captado, que foi a final do Mundial de 2002 da Alemanha e do Brasil, em que o Brasil foi campeão do mundo. E na altura lembro que foi o primeiro jogo que eu vi 90 minutos, acho eu. Era muito novo ainda estava na escola primária. Entretanto, lembro-me que o meu irmão começou a meter-se mais comigo por causa do Benfica, no que culminou quando fomos campeões em 2004, 2005. O meu pai, contra a vontade dele, oferecer-me o CD de campeões que estava à venda ali no Jumbo, aqui de Setúbal, e o qual eu ouvia montes de vezes, os Queen, que foi também uma porta que me abriu aos Queen, a minha banda preferida, as músicas típicas do Benfica, ofereceram-me uma camisola da altura, que nem sei onde é que anda, infelizmente, dessa época em que fomos campeões, aquela vermelha com o traço branco que assemelhava-se bastante à primeira camisola do clube. E foi uma altura muito próspera em termos de eu me cimentar como Benfica, a benfiquista. Aí foi mesmo, se calhar, o ano em que as pessoas já podiam dizer, pá, o puto é do Benfica, como dizia o meu irmão. E eu, inclusive, tive a sorte, embora não me lembre bem, de estar no antigo Estádio da Luz, tenho uma fotografia, e não me lembro bem, deve ter sido em 2001, 2003, vêem-se algumas gruas no fundo, mas não sei se era já da demolição, e por isso guardo essa foto, acho que até tenho essa foto em algumas redes sociais como foto de perfil, tem um simbolismo especial para mim. E por isso este 2005 foi o virar de página. No entanto, e digamos que durante, se calhar, posso dizer, se calhar uns 5 anos, talvez menos, houve ali um período muito dormente, porque, como eu disse, lá está, não tinha ninguém que me estimulasse muito o benfiquismo. O meu irmão estava em Lisboa, eu estava em Setúbal, o meu pai não liga a futebol, a minha mãe não liga muito a futebol, mas é do Porto, portanto, não houve ali um estímulo que muita gente tem quando tem um pai benfiquista, um irmão em casa benfiquista, uma mãe benfiquista, os amigos próximos, apesar de serem benfiquistas, nunca foram também participativos ao ponto que eu era, e por isso, apesar de me lembrar de em 2010, por exemplo, festejar em Setúbal o campeonato, que foi quando comecei a ver futebol mesmo a sério, isto já a acabar o ensino básico, portanto talvez o nono ano, foi um bocadinho antes, mas pronto, este processo todo acabou por culminar se calhar nesse campeonato em que eu finalmente comecei a ver futebol, mas pronto, ainda não tinha ninguém, apesar de uma ida ao estádio ou outra, que fosse tão maluco, passa a expressão, como eu sou. Nisto, quando fui para Lisboa estudar, abriu-se uma oportunidade de ir mais vezes ver o Benfica, porque eu vivia lá, tinha lá a casa da minha tia, apesar de ela não estar sempre lá, e comecei a ir ver mais o Benfica, conheci mais gente do Benfica, que era tão apaixonada como eu, e nisto passaram-se muitos anos, já formado, veio a pandemia, e eu, aliado a este gosto que tenho pelo design, que já mencionámos atrás, pensei, ok, o que é isto de servir o Benfica, que foi o que apareceu na altura? Porquê é que eles estão aqui a falar de estatutos? Onde é que será que eu posso ajudar o Benfica, tendo em conta tudo o que se está a passar? E aqui, obviamente, em tom de crítica, no que é que eu posso ajudar como sócio, já que estou tanto envolvido, ou com tanta vontade de me envolver? E aí foi onde o meu benfiquismo explodiu realmente. Porquê? Porque comecei a ter contato com as pessoas, nas quais te podes incluir agora tu também, numa fase mais posterior, não é? Que realmente viam o Benfica não só como futebol, não só como os malucos que iam à bola. Finalmente achei as pessoas. Algumas foram no servir e são meus amigos hoje, o Tiago Godinho, o Zé Rosário, o Jaime Amores, tipo, tudo malta que, além dos valores como pessoa, que importa muito para mim, vivem o Benfica de uma forma saudável. Portanto, o apaixonado não é maluquice, ao contrário do que se às vezes perpetua lá fora, e finalmente pude pensar, ok, este jeito que eu considero que tenho para o design pode encaixar aqui nos estatutos, e fiz uma sugestão e uma proposta que foi enviada exatamente há 3 dias atrás à direção para esta revisão estatutária, e finalmente encontrei, por exemplo, neste ambiente das roulotes, falando assim de forma muito mais uma gíria, as pessoas que estão lá por mim, porque o Benfica ao fim do dia para mim, e correndo o risco de soar mal, são as pessoas. Eu já fui ver jogos da Benfica sozinho, mas não tenho receio nenhum de dizer que não é a mesma coisa quando é partilhado com alguém. Já dei abraços a estranhos quando festejei um golo, mas quando estamos com os amigos, quando podemos partilhar, como estamos a partilhar aqui, a conversa sobre o que é o Benfica, as críticas, a parte construtiva, torna-se algo muito maior. Portanto, não é só o futebol, não são só as modalidades, é todas estas pessoas que antes eram estranhos e uns maluquinhos da bola, agora são amigos próximos e têm uma coisa que se transcende muito para lá do Benfica. Não estou a dizer que
que ninguém é maior que o Benfica, pelo contrário, mas o Benfica acaba por criar alguma coisa, se calhar maior do que si mesmo. E é esse benfiquismo que agora me alimenta, pelo qual voltei a fazer sócio, porque eu fui sócio em 2004, mas deixei de ser, e, e foi assim que eu me tornei benfiquista, até porque eu acho que benfiquista a sério, não dizendo que sou mais do que ninguém de todo, mas benfiquista a sério, acho que me tornei, foi agora em 2020, 2021, quando finalmente decidi que queria ter uma participação ativa na vida do clube, fosse por estas conversas, fosse pelas sugestões à direção, fosse por publicar designs para promover que o pessoal fale dessas coisas. Desculpa a extensão, mas pronto, é essa a minha história de benfiquismo. Não, não tens de pedir desculpa por nada, cada um tem a sua história de benfiquista e de benfiquismo, e é isso que eu pretendo com esta entrevista, é dar a conhecer todos os adeptos do Benfica, e tal e qual como tu disseste, eu valorizo muito o adepto, por isso é que eu criei este espaço. Normalmente tu vês noutros canais de YouTube, e legitimamente, e que eu aprecio e que sigo claramente, como já falámos anteriormente nas outras entrevistas, caso de, por exemplo, do Benfica FM, ou do Visão Vermelha, ou até inclusivamente do Bigode à Benfica, do Benfica Independente, do Falar Benfica, vários projetos que eu sigo. Normalmente tentem entrevistar pessoas conhecidas, antigos jogadores, antigos treinadores, e muitas vezes esquecemos que o Benfica é muito mais do que isso tudo. E que não é uma crítica, atenção, mas eu achei que poderia haver espaço para entrevistar o típico adepto do Benfica. Quer produzam alguma coisa para o clube, quer não produzam, quer vão apoiar mais o clube, vão apoiar menos, mas é importante porque o Benfica sem adeptos, o Benfica sem sócios, não é o Benfica. O Benfica é um clube do povo, criado para o povo, e é isso que muita gente esquece. Não são os típicos 5 ou 6 iluminados que estão lá, que vão gerir o clube para oligarcas, para corporate e nada disso. O Benfica foi feito para o povo, porque essa é a gênese do Benfica. E pluribus unum é isso mesmo, de um todos. E é isso que muitas vezes as direções do Benfica ao longo dos anos têm esquecido. Eu sou um pouco mais velho do que tu e já vi várias direções do Benfica. Tu provavelmente não viste tantas como eu, como é evidente. Eu já assisti a vários presidentes e uma das coisas que mais me dói é que nenhuma das direções que eu vi até agora, e isto não é nenhuma crítica, é uma realidade, é um facto, nenhuma das direções que eu vi, desde Jorge de Brito, desde que comecei a seguir o futebol mais atentamente, até agora esta última do Rui Costa, continuam a esquecer-se muitas vezes do adepto comum, de tu, de todas as pessoas que vamos constantemente ao estádio, que seguimos o Benfica, quer seja na distância, quer seja mais perto, para os que são de Lisboa, para os que são do Norte, para os que são das Ilhas, para os que são do Sul, mas o Benfica é isso mesmo, são os adeptos, e as pessoas têm que se lembrar disso, as pessoas que estão assim a gerir o nosso clube. Eu concordo plenamente, acho que é, mais uma vez, correndo o risco de soar demasiado crítico, mas tenho decidido, acho que é uma coisa que tem faltado e que já existiu no passado no Benfica. Aliás, o Benfica é muito pioneiro no que são participações democráticas, mesmo a nível nacional, sempre foi. E é triste, não, vou parafrasear assim, é triste ver que a participação dos sócios ou as sugestões dos sócios, e não falo das minhas, estou a falar de toda a gente, é um bocado posta de lado, mesmo coisas que não são consequentes para a direção, por exemplo, a criação do espaço comum que já houve para os sócios irem ao estádio e conviverem, não existe atualmente, era uma sala, e não querendo estar aqui a enumerar coisas, o que quero dizer é que não gostaria muito, porque são coisas que não põem em causa o poder de ninguém, e isso também não devia ser critério, incluir os sócios nos processos para além das Assembleias Gerais, que, por sua vez, os únicos momentos em que temos realmente poder para fazer alguma coisa têm sido marcadas durante a semana ou uma sexta-feira, e isso não promove que os sócios, especialmente os que estão longe, conseguirem participar ativamente na vida do clube, que é, em última instância, o objetivo de um sócio do Sport Lisboa e Benfica, e por isso nem tudo é mau, naturalmente, mas temos um longo caminho a percorrer e que tem consequências indiretas também na performance desportiva. É verdade, não posso estar mais de acordo contigo. Vamos agora fazer aqui uma pequena viagem ao passado. Vais-nos falar da primeira vez que viste assim o Sport Lisboa Benfica ao vivo, num estádio, quer tenha sido no Estádio da Luz, quer tenha sido em outro qualquer estádio no país ou fora do mesmo. Qual foi a tua primeira memória ao vivo do Sport Lisboa Benfica? Uh, É uma pergunta complicada. Eu tenho memória de estar a ver um jogo na Antiga Luz, mas porque fui com a minha mãe e a minha mãe é muito iliterada na parte do futebol, eu não me lembro do clube com quem jogámos. Lembro-me da sensação avassaladora de estar na Antiga Luz, que era uma coisa absurda, e lembro-me de lá estar bastante mais cedo, porque o estádio na altura ainda estava um bocadinho vazio. A minha mãe acho que quis ir mais cedo. E lembro-me inclusive de ir numa altura em que foi um treino, acho eu, que é onde tirei a minha fotografia. Não te consigo situar exatamente quando é que isso foi, porque deve ter sido em 2002, para aí, mas depois disso também não te consigo situar muito bem qual foi
a vez em que vi primeiro o Benfica ao vivo. Eu julgo que há de ter sido em 2005, quando fomos campeões, mas não me consigo recordar. Sei que a primeira vez foi na Antiga Luz, não consigo contar agora contra quem foi, que resultado é que ficou, quem é que brilhou nesse jogo. Mas é uma memória que está muito apagada na minha cabeça, até porque devia ter só 7 anos e por isso não me recordo agora. Portanto, não tenho aqui uma história memorável de estreia na Luz, ou pelo menos no estádio do Sport Lisboa e Benfica, que é como ele se chama atualmente. Mas foi muito cedo. Mas pronto, tenho a sensação avassaladora de estar na Antiga Luz, que é algo que eu valorizo muito, porque infelizmente nem toda a gente vai ter essa sorte. Concordo plenamente contigo uma vez mais. É assim, quem não teve a sorte de estar na Antiga Luz, no antigo Estádio da Luz, até como tu frisaste bem, o único Estádio da Luz, porque o atual não se chama assim, quem não esteve lá, quem não pôde marcar presença num jogo do Benfica, nunca entenderá a sensação do que era a Antiga Luz, do que era o verdadeiro inferno da Luz. Como tu disseste bem, mesmo tu entraste no estádio quando o mesmo ainda estava vazio, no antigo estádio tu conseguias perceber as pessoas a chegarem ao estádio, até porque numa fase inicial, quando eu fui ao estádio, nem todas as zonas do estádio tinham cadeiras e as pessoas iam aglomerando-se, iam juntando-se, juntando-se, juntando, e era aquela sensação avassaladora. Tu passavas de estar à vontade num estádio quase vazio a de repente parecer quase formigas, todos ali aglomerados, mas cada vez que havia um gol na Antiga Luz, a sensação de êxtase, o som, as imagens das bandeiras, o fumo, é umas imagens que quem teve a sorte de poder ver nunca vai esquecer. Vamos, certeza absoluta, viajar outra vez no tempo, porque assim estamos a falar do teu benfiquismo e é isso que tem graça. Vais-me falar então qual foi a tua melhor memória com o Sport Lisboa Benfica, ou seja, associado ao clube. Não tem que ser uma vitória, mas qual é aquela memória que quando tu olhas para trás guardas assim com mais carinho? Pergunta difícil. Tenho duas. A segunda ainda vou decifrar qual é. A primeira não tem nada a ver com o jogo, não tem nada a ver com ir ao estádio. Foi-me oferecida, acho que foi uma coisa que me foi deixada pelo meu avô, o tal meu avô materno, que era do Benfica, a qual ainda estimo muito e está guardada, não está nesta casa, está noutra, que é uma bola autografada pelo Eusébio, que sobreviveu à minha infância, e digo isto porque um miúdo que não parava de jogar a bola podia muito bem, na fase mais dormente que teve de benfiquismo, ter pegado na bola e levado para o parque para chutar, e lá se ia um tesouro nacional. Mas tenho lá uma bola autografada pelo Eusébio, que é quase um objeto de culto, digamos. E não sendo um momento, acaba por ser um pequeno tesouro que tenho, que me acaba por ser duplamente importante, porque é um laço familiar e uma espécie de tesouro benfiquista. Em relação a algum momento, se calhar mais associado ao desporto, provavelmente há de ser Vitória, não sei, é difícil decidir. Não tenho assim. É difícil hoje em dia, repara, temos tido muitas conquistas, temos tido, infelizmente, mais derrotas em termos de títulos, porque não conquistámos nem metade do que tínhamos de ter conquistado, na minha opinião, e tivemos muitas vitórias com as quais vibrei muito. Em termos de vitórias físicas, não tenho nada de destaque. Em termos de, se calhar, momentos pelos quais eu senti mesmo uma alegria pura e que, se calhar, íamos ter, entre aspas, o Benfica de volta, foi a vitória do campeonato de 18-19 com o Bruno Lage. Coincidência que ele é setubalense também. Mas isto porque, e agradecendo obviamente ao que o Jorge Jesus fez pelo clube, apesar de não ir muito à bola com o tipo de postura dele como treinador do Benfica, o período de ouro do Bruno Lage, aqueles 7 meses para aí, foi algo que foi saído de um livro da história, que foi a reconquista com 7 pontos de atraso, salvo erro, com os miúdos da formação, a um treinador português jovem, benfiquista, setubalense, que claramente respeitava os valores do clube, e mais uma vez saliento que tanto, não vou dizer mais, mas tanto com mais vitórias é importante também que se transparece lá para fora, porque o Benfica acaba por ser Benfica, os atletas do Benfica, os treinadores do Benfica são exemplo para muitos jovens lá fora, por isso é que vemos também às vezes algumas más atitudes acabam por criar comportamentos um bocado lamentáveis na massa adepta, que se tem vindo a ver. E por isso, na altura, o Bruno Lage, a conquista toda contra a adversidade, a recuperação dos 7 pontos, o lançamento
do Seixal como bandeira desse campeonato. Foi um momento em que infelizmente não se seguiu, não ganhámos o campeonato a seguir, mas que me deixou na altura uma esperança e uma alegria de que finalmente vamos dar aquele passo que temos de dar face aos nossos rivais. Isto digo rivais, não digo inimigos. Que é, temos a capacidade financeira, temos a capacidade desportiva e claramente temos a vontade de finalmente jogar olhos nos olhos e cimentar-nos com o fosso que tem de haver entre o Benfica e os restantes, porque nós temos capacidade e somos, em teoria, os melhores de Portugal. Digo em teoria porque temos de ter capacidade para ser infinitamente melhor que os nossos rivais. Não é arrogância, é mesmo uma análise objetiva. A dimensão do Benfica, em todos os aspectos, é incomparável em Portugal. Com todo o respeito aos meus amigos que são de outros clubes, é assim que eu penso. E deixo também este momento salientado com uma coisa curiosa, que foi o festejo no Marquês de Pombal que eu fui, e que um dos momentos de benfiquismo que eu gostei mais de ouvir não tem nada a ver com o Benfica, mas que me deixou também muito agradado, e que infelizmente por parte do Bruno Lage, que já não é assim bem visto pela maior parte dos benfiquistas, acho eu, que foi, estavam a acabar os festejos no Marquês de Pombal e o Bruno Lage interrompe a multidão os festejos para dizer assim: pessoal, eu quero que vocês apanhem o lixo depois de fazerem os festejos aqui no Marquês de Pombal. E eu achei muita piada a um treinador que está no topo, estava no céu, estava nas nuvens, ainda ter a decência e a humildade de pedir às pessoas que estão ali a fechar o campeonato dele, do Benfica, para terem uma atitude de bons cidadãos, que ao fim do dia, para mim, como disse, o Benfica é o reflexo da sociedade e deve ser o exemplo para os outros. E eu achei que foi... Pensei, finalmente temos um treinador que respeita os valores. Ele até usou a camisola do Jaime Graça nos festejos. Foi uma coisa que é triste ser tão espantosa que foi, porque já não era uma coisa usual termos alguém que fosse tão Benfica, o treinador e os jogadores. Mas o pessoal já me disse, tipo, isso é um bocado parvo, não tem nada a ver com o Benfica, mas pá, eu dou muita importância a como nós somos, como nos comportamos em sociedade e como pessoas, adeptos e cidadãos em harmonia e com bom comportamento, e eu achei que, associada à conquista inédita que isso foi, tínhamos finalmente um tipo de... Tínhamos deixado a demagogia, tínhamos passado a ter o discurso coeso e didata que deve ser o discurso de quem está à frente do Benfica. Não olhando agora, obviamente, para o presidente da altura, mas foi se calhar a altura que mais me marcou no passado recente, à parte do tesouro que tenho lá em casa, que é a bola do Eusébio. É assim, concordo contigo, acho que uma das coisas que se tem perdido ao longo dos anos, e eu já sou benfiquista há muitos anos, não vou dizer desde que nasci, porque quando a gente nasce não nasce benfiquista, como é lógico, a gente gosta de dizer já nasci benfiquista, mas isso não é verdade, acabas por desenvolver o amor pelo clube. Uma das coisas que eu tenho visto é, existe talvez uma massa fervorosa adepta, é um facto, hoje em dia até é complicado muitas vezes arranjar bilhete para ver um jogo no Estádio da Luz, mas acho que se tem perdido um pouco dos valores do que é o Benfica, não a mística, porque continuamos a enaltecer as conquistas, quer sejam os do passado, quer sejam os do presente. Já esquecemos também essa fase trágica, digamos assim, do Vietnã, e voltamos então às conquistas e continuamos a enaltecer as nossas conquistas. Ou seja, em termos de mística, acho que a massa associativa consegue entender e consegue dar valor, mas em termos de valores pessoais, e eu, por exemplo, assisti a triste episódio das tochas do ano passado em Milão. Estive lá e estava até bastante perto, estava a cerca de 20, 30 metros dos indivíduos, vou chamar assim para não ser ofensivo, dos indivíduos que arremessaram as tochas, sem saber sequer quem estava lá embaixo poderia ser um adepto benfiquista. Muita gente não sabe, mas eu não consegui bilhete para ver o jogo na zona do Benfica. Eu comecei numa zona dos adeptos do Inter de Milão e podia ter sido eu naquela parte baixa da bancada até recebido com uma tocha. Depois ao intervalo tive a sorte e consegui passar para a bancada de cima. E assim consegui assistir ao jogo rodeado de benfiquistas, mas também pude ver de perto essa que eu posso considerar uma dos episódios mais tristes da massa associativa do Benfica nos dias que correm, porque assim o Benfica não só foi multado, como a imagem que deixou perante a Europa, na minha opinião, foi vergonhosa. E isso é algo que acho que as tochas de pirotecnia podem fazer parte do jogo, como é lógico. Acho que é bonito ver, e a gente vê outros ultras utilizarem no campeonato alemão, no campeonato polaco, aqui em Inglaterra, em alguns estádios já se tem visto, e não há problema, não se vê ninguém arremessar tochas, e esse episódio para mim marcou-me pela negativa, e acho que é algo que não devia acontecer, e isso parte exatamente daquilo que tu estavas a falar, da ausência de valores da sociedade atual. Eu acho que é um problema, pronto, a nível da parte do mau uso de pirotecnia e da violência, é um problema que é transversal, infelizmente, falando de Portugal, ao futebol português, porque vê-se que
tanto nos ultra como fora dos ultra, porque é algo que não quero culpabilizar apenas nas claques, embora se veja que realmente há uma incidência muito grande aí, mas também não devemos generalizar. Mas isso foi um episódio muito triste, até porque, salvo erro, até acho que acertou numa criança de 8 anos, se não estou enganado, que ainda já era uma atitude horrível, mas assim ainda mais. Mas é um problema de valores, sim, porque tu vês repetidamente até em tom de provocação, mesmo que sejam provocados antes, ainda ouvimos muitos barulhos de very lights no estádio, que nós sabemos ao que é uma referência, e é muito triste estarmos a recordar um episódio que não foi culpa do Benfica, foi culpa de indivíduos que, pronto, não tiveram mãos, não tiveram juízo, né? E acabaram por cometer uma coisa atroz e já com isso depois, pronto, é triste. E pronto, e esses valores são uma coisa que falta ao futebol português, é complicado dissociar atualmente. Eu entendo a violência da pirotecnia, eu também acho que a pirotecnia pode muito bem coexistir com o futebol. Temos meios, temos logística para conseguir fazer com que isso aconteça de forma segura e espetacular para recriar aqueles ambientes de inferno da luz, mas é algo que tem de partir das próprias pessoas que usam a pirotecnia, do clube, da direção e da liga, e até dos legisladores. Portanto, isto tem de ser uma coisa coordenada. Agora, o futebol, tal como muitas outras estruturas da nossa sociedade, está extremamente enviesado. Já não digo corrupto, não é? Porque é uma insinuação minha e tenho a certeza que vai ser uma longa caminhada até conseguirmos ter algum consenso no que toca tanto à manutenção da pirotecnia como à amenização da violência nos estádios, porque muita gente fala, eu compreendo, das pessoas apáticas no estádio que estão ao telemóvel e que não estão a apoiar a equipa, e eu entendo, eu acho que devemos até certo ponto, dentro das nossas capacidades, apoiar a equipa, mas antes disso, resolver a violência, porque o futebol é para os apaixonados e para os sossegados, é para os mais velhos e para os mais novos, é para os que fervem menos água e é para os que gostam de ver um jogo tranquilo. E no que toca a isso, também pondo nesse aspecto, tu dizes que agora é mais difícil achar lugares no estádio, é verdade, nomeadamente Red Passes, mas dá-lhe um tempinho, porque se esta época correr mal, essa conversa vai voltar a desvanecer, porque nasceu há muito pouco tempo a crítica de que a culpa era dos Red Passes, que estão lá e que já estão ambientados e que por isso é injusto as outras pessoas não irem ao futebol. Isto foi naquela altura dos jogos com o PSG, quando o Benfica estava excelente na Liga dos Campeões, mas dá-lhe uma má época, que foi o caso de quando eu arranjei Red Pass, estávamos horríveis, havia imensos Red Pass, e por isso o futebol é o momento, infelizmente, é a consequência de sermos um grande clube, atraímos todo o tipo de adeptos, os apaixonados, os fiéis, os leais, e eu digo adeptos, não digo só sócios, atenção, e atraímos também os comerciais, que o Benfica é enorme e vai atrair sempre quem queira documentar, quem quer ir pela experiência apenas, pelo turismo futebolístico, e é uma consequência com a qual temos de lidar e que sinceramente não é a mais grave, a violência é muito pior, não é? Mas temos um longo caminho a percorrer, juntamente com todos os outros problemas que temos para resolver a nível interno, temos também de ser, ou tentar ser pioneiros no combate aos maus ambientes no estádio e se calhar à conquista do uso da pirotecnia legal no estádio. O Benfica pode muito bem ser líder nessas coisas, mas se não toma iniciativa também não vai acontecer nada. Concordo plenamente. Diz-nos agora qual foi a tua memória mais triste associada então ao Sport Lisboa-Benfica. Qual aquele momento que tu olhas para trás e que realmente foi uma dor, uma tristeza e que teve a ver realmente com o Sport Lisboa-Benfica, quer tenha sido desportiva ou não desportiva. Pela forma como aconteceu, inesperada e em tenra idade, foi sem dúvida a morte do Fer. Eu era muito novo, mas é um dos momentos que me lembro muito bem, até porque o Fer morreu, eu lembro-me que foi em 2004, 2005 ou 2005, 2006, uma coisa assim, não foi? 2004, 2005, Portanto, se foi a não época estou em que em... nós fomos campeões. Portanto, esse campeonato teve um sabor mais agridoce e eu lembro-me precisamente do momento em que isso passou. Foi um dos poucos jogos que eu estava a ver na altura e por isso marcou bastante. Tal como marcou a morte do Eusébio e do Chalana, mas pela forma precoce como foi em campo, um jovem atleta a representar as cores do nosso clube cair assim. E por ter sido muito gráfico, obviamente não é, marcou muito. Por um lado também foi uma memória, vou usar o termo feliz e vou explicar porquê, porque
uniu muito os benfiquistas, acho eu. Acho que conseguimos ver o pior do Benfica, que é perdermos um dos nossos, mas também acabámos por ver os benfiquistas todos em tributo a um jogador, e acaba por ser o melhor do pior, não é? E na parte do Eusébio e do Chalana, acho que é quase explicativo, não é? Porque o Eusébio era um farol do Benfica, não é? O único bolador a jogar em Portugal, dos melhores de sempre do mundo, reconhecido por esse mundo lá fora. E, e como alguém como eu que não teve a oportunidade de lhe apertar a mão, gostava, acabou por ser marcante. Até aquela imagem do Cardoso a prestar-lhe tributo e a acompanhá-lo, outra grande lenda do clube. Não estou a dizer que são da mesma dimensão, mas outra grande lenda do clube. E a morte do Chalana, que foi muito recente, também outro genial do nosso clube. E acho que vai ser sempre assim. Nós felizmente estamos cheios de lendas e pessoas que nos marcaram pela positiva, e digo pessoas, para além de jogadores, e isso significa que vai sempre pesar muito quando tiverem de partir. E por isso o Benfica, infelizmente, está e estará sempre cheio de momentos que nos vão doer muito, e pronto. Mas esse do Feer, sem dúvida, pela forma inesperada como aconteceu, foi marcante, e até o dia de hoje, pronto, é um tópico assim complicado, não é? Ficamos sempre com algum pesar com o momento em que isso aconteceu. E acho que a situação do Fer marcou não só os benfiquistas, mas acho que todos os adeptos a nível de futebol nacional e até internacional, porque foi, como é lógico, uma notícia dada no mundo inteiro. Até porque era um jovem atleta, era um atleta internacional e jogava num grande clube. Não, é assim, não tem mais valor do que as pessoas que morrem em campo, em qualquer outro desporto, quer seja num grande clube ou num pequeno clube, mas como é lógico, quando jogas num grande clube, pois os altavozes são sempre maiores. E eu lembro perfeitamente quando isso estava a acontecer, estava a estudar para um exame na universidade e aquilo lembro que me bateu forte e foi complicado sequer jantar nessa noite, continuar a estudar é complicado. Uma pessoa não faz parte do universo do Benfica, ou seja, não é um atleta, não é um dirigente, é apenas um adepto, como eu costumo dizer, mas o impacto que uma pessoa que falece, porque falecem pessoas ao nosso redor todos os dias, toda a gente tem amigos que falecem, familiares, e a gente perder um atleta nosso é quase como perder um familiar, e principalmente como tu disseste, de forma tão inesperada, aquilo custou bastante. Eu acho que isto também é porque nós vimos os nossos atletas se ingrar com a camisola do Benfica, e nós criamos subconscientemente uma imagem de imortalidade, quase, não é? E de certa forma são imortais, não é? Não estaríamos nós agora a falar do Fer e do Eusébio e do Chalana se não fossem imortais, mas nós quase que os vemos como intocáveis, e quando chega à realidade que eles também são humanos, acabamos por perceber, não é, a fragilidade da vida humana, e que isso também chega aos nossos ídolos. E aí por isso é que nos dá este choque de como tu disseste, de partir um familiar ou de partir alguém que nós admirávamos muito e com a qual vibrámos muito aqui no Benfica. E por isso acho que é esse contraste que eu queria acrescentar à tua intervenção, de vermos os nossos ídolos caírem, apesar de perdurarem no tempo, graças à memória que vão deixar sempre. É verdade. Vamos agora para um tópico um pouco mais alegre e vais-nos dizer então qual foi a maior loucura que tu já fizeste pelo Sport Lisboa e Benfica. É, Não tenho, não tenho nenhuma história assim para impressionar. Recentemente, isto não é uma loucura nenhuma, fui ir ver o ano passado, desde Setúbal, o Porto Benfica, que felizmente culminou com vitória, uh, que foi bem para ti, isto não é nada, mas a viagem foi muito dura, porque pronto, a ir para lá foi o que foi. O jogo correu bem, segurança foi tudo bom, tirando os adeptos benfiquistas mandarem algumas cadeiras no final do jogo, lamentável, e ficar para aí 1 hora e meia dentro do estádio em pé à espera de sair. Embora o jogo tenha sido brutal, não me sentei uma única vez. Além do que vale ganhar a um rival como o Futebol Clube do Porto. Na viagem para cá, já cheios de sono, não é? E com pronto, algum grau de risco, e que temos de ter cuidado com isso a conduzir, decidimos parar na Mielhada e ligámos o grelhador elétrico à ficha ao lado da casa de banho, e tivemos ali 1 hora e meia a fazer bifanas, e os que não conduziram a beber cerveja, e fizemos ali uma refeição enorme, e depois voltámos, cheguei a casa às 6 da manhã,
completamente desregulado. Não é a primeira direta que fazia, mas foi forte para o corpo. Mas eu acho que isso foi uma das maiores loucuras que fiz pelo Benfica. Não lhe chamo loucura, porque isto é a vida de muitos adeptos que vão aos aways todos os anos, tirando a parte, se calhar, de pararem no caminho para cozinharem bifanas perto da casa de banho. Mas assim que me lembro, recentemente, não há muitas mais. Lembro-me de uma vez, que também não é nada de especial para quem é adepto ao Santos, lembro-me de saltar dentro da luz de um setor para o outro, no meio da confusão, no mais vantagens piso zero, para ir ter com um amigo meu. Foi no jogo do Ajax, acho que o ano passado, há 2 anos. Acho que foi há 2 anos. Mas sim, eu não sou uma pessoa repleta de aventuras de Indiana Jones no que toca ao Benfica, mas acho que foram esses 2 episódios, diria, mais lúdicos e mais cómicos que tive. Mas cada um tem os seus episódios e guarda sempre com muito carinho para nós. Por muitas Sim. pessoas podem ser loucuras, porque pessoas diferentes têm realidades diferentes. Há quem viaje muito mais quilómetros, há quem viaje do Uhum. estrangeiro, há quem venha do Canadá. Mas qualquer, para mim, viagem que se faça pelo Benfica é sempre uma loucura, porque ao fim e ao cabo a gente pensar que nos vamos levantar cedo num dia de jogo, sair de casa, muitas vezes ter que faltar ao trabalho ou por um dia de férias, estar a gastar dinheiro, são portagens, quilómetros de autoestrada, bilhete do jogo, para muitos de nós que vivemos no estrangeiro, bilhete de avião, fazer isso acaba por ser uma loucura. As pessoas que não são apaixonadas por futebol não conseguem entender e dizem que somos loucos, por isso é que a gente diz muitas vezes que somos loucos, mas loucos por uma boa loucura, porque, na minha opinião, todo aquele esforço que a gente faz pelo Benfica é sempre razoável, é sempre com razão. A gente, para muitas pessoas é loucura, mas para nós é uma razão, é a razão que nos leva assim a amar o Benfica. É este sentimento que a gente tem dentro e que não consegue explicar por palavras, muitas vezes. Sim, nada substitui a sensação de chegar, por exemplo, a Barcelos e ver lá alguma da malta do costume das relotes e reunir-me com eles, ou seja, e recriar o mesmo ambiente que temos ali no Alto dos Moinhos, seguir para o jogo, voltar depois do jogo e comer mais uma bifana ou um cachorro e estar ali a conversar sobre diversos assuntos da vida, como se já não bastasse as conversas de WhatsApp onde estamos sempre a picar-nos uns aos outros, e é esse ambiente, esse cultivo da amizade que acaba por acontecer indiretamente por causa do Benfica, que acaba por se tornar o cerne da coisa. Obviamente que o Benfica acaba por ser o centro, mas depois acaba por se resumir também a partilhar isto com os nossos amigos, como eu já disse ao início. E, e é engraçado ver esse crescimento das amizades e este cultivar do bom ambiente e dos valores que estávamos a falar há bocado entre nós, que inclusive depois passam aos mais novos. Tenho amigos que levam os filhos aos jogos e lá aos convívios, e é muito engraçado assistir ao crescer destes futuros benfiquistas nestes ambientes, sobretudo nos aways que tu estavas a dizer. E ainda há de chegar o dia, espero que esteja para breve, em que me vou estrear num away no estrangeiro, que é um grande objetivo meu. Não é para já, este ano não há de ser, mas está próximo. Fazes bem, é um ambiente fantástico, os aways, quer sejam em Portugal, quer sejam no estrangeiro. Vamos continuar assim no baú das memórias e tu de certeza, como qualquer outro benfiquista, quando eras pequenino e já falaste disso anteriormente, ias nem que fosse ali para o pátio, atrás de casa, dar uns pontapés numa bola. E se eras benfiquista, de certeza tinhas um ídolo do Benfica. Quem foi assim o teu primeiro ídolo do Sport Lisboa e Benfica? Aquele jogador que tu sonhavas ser? Ahm, pergunta complicada. Ahm, Acho que eram 2 ídolos quando era miúdo. Depois mudou. Quer dizer, um deles não mudou. Não mudaram nenhum, da verdade. Que apareceram mais ídolos. Acho que quando era miúdo, da pouca memória que tenho, porque lá está, volto a repetir, não tinha ninguém a alimentar-me o benfiquismo doente que nós temos, não é? Entre aspas, o doente, obviamente com conotação positiva. Ahm, eu diria o Eusébio, porque era de quem me falavam mais, e o João Pinto. Porque na altura eu agora, pronto, também por causa da minha fisionomia, a jogar futebol nunca fui o mais técnico, sou uma pessoa alta, não tenho os pés de veludo que o João Pinto tinha, obviamente, mas na altura era um miúdo pequeno, só queria correr com a bola, brincar, estava nas escolinhas do Vitória de Setúbal na altura, Vitória Futebol Clube, para algum vitoriano que esteja a ver isto, e o João Pinto era aquele jogador que toda a gente queria ser, era as fintas, era a magia nos pés, era os passos, era os golos. Quando nós pensamos em futebol numa tenra idade e injustamente desvalorizamos muito a parte defensiva, não é? Toda a gente quer pegar na bola e correr, e o João Pinto e o Eusébio eram a clara tradução do que os miúdos idolatram, não é? O ofensivo, o atacante, a avalanche ofensiva,
os golos, e acho que a minha memória do João Pinto com a camisola do Benfica, apesar de ser numa altura em que eu não tenho tão boa memória como tu, naquela parte da nossa história mais dura, foi um jogador que eu lembro-me de jogar. E se calhar acrescento também, estava-me a esquecer de um grande jogador, o Simão Sabrosa, que inclusive, e até podia ter posto isto na parte memorável, me autografou um livro porque ele veio cá ao Junto de Setúbal, eu lembro-me muito bem, e eu comprei o livro dele a ensinar a fazer algumas coisas de futebol. A minha mãe comprou-me e tivemos na fila montes de tempo para ele me autografar o livro. Por isso, Eusébio, João Pinto e Simão Sabrosa na altura. Excelentes ídolos, sim senhor. Partilho do gosto dos teus ídolos. É assim, vamos agora falar do jogador que mais te custou ver assim abandonar o Sport Lisboa e Benfica. Quer tenha sido por uma razão desportiva, ou seja, por uma venda, porque tenha acabado de contrato ou por qualquer outra razão. Qual foi o jogador que mais pena te viu de sair assim do Sport Lisboa e Benfica? Só perguntas difíceis. Acho que isto traduz também a grandeza de jogadores que nós tivemos. Vou tentar manter a lista curta, até porque são por diversas razões. E não vou tentar tomar nenhuma ordem cronológica nisto. Posso começar desde já pelo Jonas, pela forma como teve de acabar precocemente a carreira, aquela lesão nas costas, salvo erro, e mesmo assim fez uma grande época, né, na última época. O Jonas tinha mais épocas a dar ao Benfica, sem dúvida, se não fosse aquele problema, claro, não antecipando outras lesões anatómicas, não é? Mas acho que mesmo com a idade que ele tinha antes de acontecer isto, ainda tinha muito para dar, especialmente no tipo de jogo que ele fazia, não é? Aquele segundo avançado goleador, e foi um dos mais mágicos que eu vi jogar e dos que me lembro melhor, não é? Por causa da minha idade. E a forma quase precoce como ele teve de interromper a carreira por causa disso, finalizar mesmo a carreira futebolística, deu muita pena. A forma como teve de sair do Benfica, felizmente no outro dia foi ovacionado na Luz, que estava lá, e está no Mural dos Campeões. Apesar de ser debate para outra altura, foi engraçado ter incluído. Outro jogador que me custou muito a sair, que é o meu jogador preferido da atualidade e que na altura foi por uma questão de. Deve ter sido o único jogador ou dos únicos dois jogadores que havia um potencial tremendo. Não queria que saísse, fosse o que fosse, mas a política da altura era essa. E é o Bernardo Silva. Não foi um jogador que, para já, não se marcou na história como jogador do Benfica, infelizmente. Chegou a ter uns minutos séniores, era um grande jogador na B. Mas era aquele jogador que eu via a jogar na B e que vai dar craque, de certeza. O próprio Chalana dizia também. E tive muita pena quando ele foi para o Mónaco, portanto, por definitivo, porque primeiro foi por empréstimo, só para o ver tornar-se agora o jogador que é hoje em dia. Salvo erro, acho que até ficou em nono lugar na Bola de Ouro. É um jogador muito underrated, apesar de tudo, muito adorado pelo melhor treinador do mundo, na minha opinião, Guardiola, e que tem transportado também a bandeira do benfiquismo para esse mundo fora. Tem a tatuagem no braço, chegou a ter uma atitude, concordo ou não, interventiva na altura das eleições 2020, salvo erro, que foi tanto criticado como apoiado na publicação que fez, e mostra que é um de nós, volta ou não, e não estamos em posição de criticar ninguém, volta ou não em idade mais adiantada ou não, e hoje em dia a longevidade do jogador é muito maior, e fala-se muito no retorno do Bernardo Silva, seja aos 30, seja aos 33, e é um ídolo para mim, e tive muita pena quando saiu, porque custa sempre, quando nós reconhecemos valor nos nossos jogadores de Seixal, e eu sei que o Benfica tem de vender, é uma realidade, mas quando as coisas parece que não têm de ser feitas assim, são feitas na mesma. O mesmo vai para o Cancelo, o mesmo vai para o João Félix, apesar de terem sido valores astronómicos quando fez 6 meses cá, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, à data de ir para o Paris Saint-Germain, e aglomero isso tudo num grupo de jogadores que me deu pena sair, mas o Bernardo Silva em especial, porque é o meu jogador preferido da atualidade. E não alongando muito mais a lista, acho que o outro jogador que se calhar me custou a ver mais sair, tinha há bocado aqui na ponta da boca. Foi o. Não gosto muito do jogador atualmente, mas foi o Oblak. Porque, e olhando agora em retrospectiva, tem sido muito difícil arranjar um guarda-redes à altura para o Benfica desde a saga do Ederson e do Oblak. O Oblak saiu a mal, não me caiu bem, para ser sincero, não foi uma atitude correta, tanto que nem se dignou agora a fazer um agradecimento, acho eu. Pelo menos à data da nossa conversa, não fez um agradecimento por estar incluído no Mural dos Campeões, e que mostra um bocado a atitude dele como pessoa, digo eu, mas a sua saída, mesmo depois com o aparecimento do Ederson,
Pá, eu nunca vi um guarda-redes como ele, tão frio, com uns reflexos ótimos, e foi o que até hoje me faz ter sempre algum nervosismo cada vez que temos algum guarda-redes novo. Mesmo com o Trubin agora, que eu gosto muito, acho que o Trubin tem um potencial tremendo. A saída do Oblak cimentou para mim, juntamente com a do Ederson, o encerrar de um capítulo que tem sido a procura de um guarda-redes de classe mundial para o Benfica, que é uma das posições mais procuradas e mais... Quando arranjas um guarda-redes, ele é titular, ponto. Como o Diogo Costa no Porto. E por isso marcou-me de forma diferente dos outros, não por pena da pessoa que é por ter saído, mas porque começou a declarar o decréscimo de qualidade na baliza do Benfica. Tanto que depois, acho que foi quando o Ederson saiu, acabámos por atacar a época de tentar ganhar o Penta com o Bruno Varela, sem faltar ao respeito ao Bruno. E pronto. Agora espero que seja virado de página com o Trubin, que ele se cimente como guarda-redes titular de classe mundial do Benfica e que aguente mais do que um ano ou dois ao serviço do Benfica. Concordo plenamente. Para mim, uma das posições mais importantes em campo é claramente a do guarda-redes. Tal e qual como uma casa não se começa a fazer pelo telhado, uma equipa de futebol não se devia começar a fazer por um atacante. Todas as grandes equipas do mundo têm um grande guarda-redes. Aliás, qualquer grande equipa da história, a gente associa sempre o bom avançado que tinha e o grande guarda-redes que tinha. É muito raro tu veres uma grande equipa campeã, quer seja ela uma equipa, quer seja uma seleção, que não tivesse um grande guarda-redes. Poderia não ser o melhor guarda-redes da história, mas todas as equipas têm assim um grande guarda-redes associado. As equipas que ganham Ligas dos Campeões, que fazem séries de Ligas dos Campeões, têm sempre um grande guarda-redes, ou pelo menos um guarda-redes que estava num grande nível exibicional. E é isso que eu acho que também faz. Agora não, agora estou contigo, concordo que Turbin foi assim uma escolha acertada, mas não vamos estar agora a falar aqui de outros guarda-redes para não estar a faltar ao respeito. Na minha opinião, nos meus longos anos de benfiquismo, tenho em memória, sem contar com o Turbin, porque ainda é um projeto que, oxalá, dê certo, conto pelos dedos de uma mão, talvez os bons guarda-redes tivemos. Tivemos o Júlio César, o Ederson, o Oblak, o Prodome, e sem querer estar a faltar ao respeito a mais ninguém, acho que mais de um guarda-redes era assim digno de usar a camisola do Benfica. Embora o Nen tivesse dado muito ao Benfica, e o Silvino também, mas não eram guarda-redes de nível mundial, embora tivessem passado muitos anos no Benfica, não são, por exemplo, como o José Henriques, como o Bento, guarda-redes históricos de que tivemos anteriormente, nada se assemelham, por exemplo, o Neno ou o Silvinho, embora tivessem estado muitos anos ligados ao Benfica. E acho que o Benfica agora finalmente acertou com o Trubin e só espera que deem espaço ao rapaz para crescer e que também arranjem assim alicerces financeiros para poder manter um jogador de craveira mundial, porque não convém estar assim a fazer evoluir um guarda-redes tão jovem como o Trubin para depois, mais uma vez, fazermos dinheiro com o jogador e voltarmos à incessante procura de um novo guarda-redes. Sim, importa sublinhar quando estamos aqui a não faltar respeito aos guarda-redes, que houve outros guarda-redes que eu considero que não eram tão bons, mas que sempre respeitaram as cores do Benfica. Não tenho muito a dizer sobre o Artur Moraes, que é um guarda-redes que eu acho que não tinha o nível necessário para o Benfica, mas sempre acho que deu tudo. Isto são aqueles jogadores que acabam por ser jogadores que se calhar não atingiram o nível esperado, digamos, mas que aparentemente acho que sempre deram tudo pelo Benfica. Assim à cabeça, o melhor exemplo é o Gilberto, lateral direito, que saiu agora. E ao fim do dia, se não forem os melhores, ao menos que deixem tudo em campo pela camisola do Benfica, e isso aconteceu com vários jogadores. Concordo plenamente. Já falámos então de ídolos, já falámos então de jogadores que te deu pena ver sair. Vamos falar agora de um jogador que tem um cantinho guardado no teu coração, de certeza absoluta. Que é assim o pior jogador que tu viste envergar um manto sagrado. É um tópico, um tópico roça ofensivo, mas é completamente construtivo à crítica. O pior, saltou-me logo um nome à cabeça. Posso estar enganado, mas eu diria se calhar o Bruno Cortês, o candidato a lateral esquerdo em 13-14, acho eu, por empréstimo. Não lembro se era do Grêmio, se era de outro clube. Escolha do Jorge Jesus. E que eu lembro-me, pá, do que me lembro, ele, e pronto, desejo-lhe o melhor de tudo. E enquanto tinha a camisola do Benfica, só desejava que ele fosse bolador, como desejo a todos os jogadores do Benfica. Mas eu não percebi, eu não sou perito em futebol, salvaguardo sempre isso quando faço as minhas críticas. Mas eu não sei o que é que o Jorge Jesus vinha naquele jogador, e todos os treinadores têm direito a enganar-se, mas não consigo descrever, era mesmo muito limitado. E tivemos a nossa dose de, sem conotação ofensiva, flops. Ainda noutra vez, quando estive a votar para o mural das lendas, o que saltava mais à vista não eram as lendas, era a quantidade de, entre aspas, entulho que nós tínhamos nas nossas fileiras. E, pá, e o Bruno Cortês é um que me lembro, até porque o Bruno Cortês deu-se tão mal que foi devolvido, que é um nível de mau rendimento, porque um empréstimo
à parte dos salários e do pequeno FII que tu pagas, acaba por não ser uma coisa que financeiramente acarreta muito peso. Então, se tu devolves é porque alguma coisa estava a correr mesmo muito mal, e acho que o Bruno Cortês é um forte candidato ao jogador que menos rendeu no Benfica para mim, pondo de forma simpática. Sabes que num clube grande como o Benfica há sempre duas maneiras de passar à história, sendo uma lenda ou então sendo um dos jogadores que nunca vamos esquecer porque tão mau que era. Não vou estar aqui a atribuir qualidades ao Cortês, mas acho engraçado que pessoas mais novas, não és a primeira pessoa a escolher Bruno Cortês, relembram assim esse grande flop que passou pelo Benfica, que tem que concordar, foi um autêntico flop. Embora eu seja mais velho e também vi muitos, muitos flops noutras eras. Nunca me pus assim essa pergunta, porque nunca me foi feita, mas se tiver que pensar, Bruno Cortês poderia ser claramente um grande candidato. Agora, deixando um pouco a parte desportiva de lado, ou não, porque é assim, queria agora que dissesses qual é a tua opinião do momento atual do Sport Lisboa e Benfica. E quando estava a dizer para deixares de lado a parte desportiva, é porque assim, é muito fácil hoje em dia a gente avaliar quer a equipa principal, o treinador, os jogadores, mas não é isso que eu estou à procura. Gostava de saber a tua opinião sobre o clube. Como é que tu achas que está a ser agora gerido e o momento atual do Sport Lisboa e Benfica? Ok, vou deixar de parte a parte esportiva, mas deixar uma nota sobre esse mesmo facto, que é a parte da gestão do clube está intimamente ligada à performance esportiva também, por isso ter isso em mente quando fizeres críticas. E se acabar por mencionar isso no assunto, aqui nas rotundas que eu dou a falar, é porque é para contextualizar. Portanto, atualmente, estamos no dia 13 de novembro de 2023, não estamos em primeiro lugar depois de um super investimento na equipa principal, no futebol. Nas modalidades temos tido várias conquistas, e na parte da gestão do clube, aparentemente caminhamos para uma revisão estatutária que já tarda há quase 2 anos, mais se considerarmos a sugestão do Movimento Serviu Benfica na altura. E a nível de Assembleias Gerais, posso dizer que tem deixado muito a desejar, tanto em termos de intervenção dos sócios, tanto como a nível de convocatória das Assembleias Gerais, que já toquei aqui, a nível de datas para aumentar a adesão dos sócios, tanto a nível da data de ser a meio da semana, como a nível da antecipação com que se anuncia a Assembleia Geral. Por lei, acho que tem de ser 10 dias antes de ser efetuada, mas, por exemplo, para sócios como tu, é impossível se calhar teres um voo, pelo menos com um custo aceitável, a 10 dias de uma Assembleia Geral, e mesmo assim há pessoas como o Zé Rosário que se dignam a, pronto, e se não se dignasse era completamente compreensível, mas a fazer esse esforço para ir à Assembleia Geral, que é onde nós temos mais voz, e por isso é um aspecto que para mim ainda tem de ser completamente melhorado. E na parte da gestão em si, no que toca a quem nós escolhemos para ser quem nos lidera, e não falo do Rui aqui, do Rui Costa, entristece-me um bocadinho, e eu percebo que haja alguma incerteza quando aparecem outros candidatos, naturalmente, que nós acabemos por eleger, e mesmo depois de eleger, que acabemos por não questionar ou não tentar contradizer pessoas que estão no Benfica há muitos anos e coincidiram com outras pessoas que já se viu que lesaram o Benfica. Volto a dizer, agora não estou a falar do Rui Costa em específico, estou a falar de todas aquelas pessoas que estão metidas em processos, pessoas que trabalharam intimamente perto do nosso ex-presidente, que foi na altura detido, e acho que isto é mais um reflexo da sociedade. Atenção, nós acabamos por, não sei porquê, votar sempre nos mesmos, não falo por mim, não votei, e acabamos por ter sempre lá as mesmas pessoas que alegadamente ou comprovadamente lesaram o clube. Isso é muito triste e tem sido uma falsa mudança de paradigma para mim, porque apesar de termos lá um novo presidente, e deixar a questão de que o Rui Costa foi um grande jogador de futebol mundial, se é uma lenda do Benfica ou não já é um tópico mais sensível por causa dos anos em que coincidiu cá, apesar de ter retornado e pronto, ter dado o seu contributo ao clube no final de carreira, mas não é isso que está em questão. Separar o jogador do dirigente. E o facto é que, mencionando agora o Rui Costa, não por algum tipo de ódio a ele, não tenho nenhum, mas porque é o líder do Benfica, eleito, e por isso tem de também estar apto a estas críticas construtivas. Entristece-me um bocadinho que, no meio de tudo o que tem sido o clima de corrupção no futebol português, e que tem lesado, não só o Benfica, mas tem lesado o Benfica imenso,
no meio do clima de violência também que se vive no futebol português, e que também abrange para a sociedade, mas falando no Benfica, no futebol e nas modalidades portuguesas. O Benfica tem sido super passivo. Vejo o Benfica ativamente a defender-se de ataques externos apenas de jogadores, se calhar. Acho que o que me lembro mais recentemente do Benfica ter uma defesa mais acérrima foi de quando o Bernardo Silva fez a intervenção educada e discreta, apesar de ter sido uma publicação pública, durante as eleições de 2020. Cada vez temos alguma polémica óbvia, sublinho óbvia, porque a arbitragem às vezes não é clara, apesar de nós querermos que seja, e é muito subjetiva. Quando temos alguma polémica muito grave da parte da arbitragem ou de condutas antidesportivas no futebol ou nos jogos do Benfica, normalmente somos saudados com newsletters, com discursos quando coincide com a Assembleia Geral de que vão ser feitas coisas, mas na realidade não vão ser feitas. Somos muito mansos, como se diz por aí. Não estou a dizer que fazia melhor que quem está na direção, mas as coisas têm de ser ditas como elas são. Temos muitas promessas feitas em Assembleia Geral, agora não pelo Rui Costa, por outros elementos da direção, que são adiadas e continuamos na mesma, no mesmo sítio em que estávamos há 2 anos. Só que agora parece que é mais democrática. Eu vou dar um exemplo, para não estar aqui a divagar com aspectos gerais. A direção finalmente aceitou levarmos a cabo, aparentemente, a revisão estatutária. E o que a direção fez, em primeiro lugar, e que eu saúdo a iniciativa, foi reunir uma comissão de revisão dos estatutos, aparentemente heterogénea. Portanto, tinha lá o Rui Costa, tinha o Jaime Antunes, esqueci-me do nome da senhora que estava lá, era a Raquel, agora perdoe-me se quem está a ver por não me lembrar do apelido, e tinha pessoas de vários backgrounds e não só associadas à direção, como também associados a outros movimentos. Acho que era o João Pinheiro que estava, do Servir, a fazer a revisão dos estatutos atuais, com o objetivo de apresentar uma proposta para esta futura revisão, para que possamos ter estatutos mais à Benfica e mais justos. Isto foi muito promissor. Demorou muito tempo, isso é uma coisa a criticar, na minha opinião, demorou muito tempo, mas finalmente saiu alguma coisa, que é uma coisa que eu não esperava. O que acontece é que veio uma proposta de direção, o objetivo da direção não era seguir os estatutos, nem parece ser no que toca à revisão estatutária, era eles proporem a proposta deles sem divulgar a da comissão e proporem uma proposta de direção para ser votada em bloco. Felizmente parece que isso não vai em frente e que vão propor o documento da direção, mas cada sócio, como deve ser feito, vai poder chegar-se à frente e propor, não, neste ponto que estamos a votar, eu sugiro que seja assim. E toda a gente vota, se for aprovado, fica isso. Se não for aprovado, ficam os estatutos passados, ou a proposta da direção, se essa for aprovada com unanimidade. Parece que vai ser assim, mas não deixa de haver aqui uma aparente tentativa de colocar as coisas como eles querem, se ninguém reparar que não estão a fazer como deve ser feito. Felizmente os sócios estão atentos, aparentemente, e eu acho que as coisas eventualmente vão seguir o caminho que devem seguir, que é a democracia como está descrita nos estatutos atuais. Outra coisa que me desiludiu bastante, face ao que aconteceu com o Barcelona, foi que o Benfica, aparentemente bem, pediu uma auditoria externa à Ernst Young para averiguar o que é que se tinha passado, não é? O Barcelona fez a mesma coisa, não foi a Ernst Young, não sei se foi, aliás, e descobriu um grande buraco financeiro e tudo o que se tinha passado de falcatruas, porque não tem melhor termo, e acabou por descobrir tudo o que se tinha passado de mal no passado. E o Barcelona hoje em dia ainda é um clube que está a batalhar muito com a crise financeira interna que tem. O Benfica decidiu fazer uma auditoria aos contratos que queria, contratos de transferência de jogadores e não a tudo. Portanto, nós estamos a acabar, obviamente não estou a criticar as auditoras, mas estamos a acabar por pagar a uma auditora para avaliar o que nós queremos, a pagar-lhes, não é? Não sei se há conflito de interesses ou não, mas acaba por ser uma zona um bocado cinzenta. E eu fiquei um bocado desiludido por ter sido assim. E para meu espanto, na anterior Assembleia Geral, o Silvio Servão acabou por dizer que não descobriram nada. Espante-se quem é que estava à espera que descobrissem alguma coisa. Eu sou da opinião firme de que se passa ainda alguma coisa no Benfica, de que estão lá pessoas que não estão vivamente preocupadas com o Benfica. E por isso, no que toca ao panorama atual do Benfica, como tu perguntaste, acho que ainda há muita coisa a melhorar, não olhando à performance esportiva, que agora não está nos seus melhores dias, apesar de termos vindo de uma super época. Ainda vamos dar tempo ao Roger, ou pelo menos na parte do futebol.
mas no resto da parte da gestão do clube eu acho que há muito a melhorar, só que parece que está tudo mascarado agora atrás de uma aparente barra falsa competência, que eu não acho que seja assim tão competente, mas vamos ver, toda a gente merece uma segunda oportunidade, só que eu sou muito suspeito por natureza e tudo o que indicia lesão do Sport Lisboa e Benfica deve ser levado seriamente, e por isso eu não estou muito contente com a gestão do Sport Lisboa e Benfica atualmente. Não é por isso que vibro menos com os golos, não é por isso que apoio menos a equipa, mas é isso que eu acho da gestão do clube. Como eu costumo dizer, muitas vezes quando falam desta situação, e não só da maneira como o clube é gerido, mas de muitas políticas que o clube tem e que, na minha opinião, deviam ser melhoradas, como é a da comunicação, a da bilhética, a dos repasses, a da gestão financeira em termos das modalidades, que também há ali muita coisa a ser explicada. Há pouco tempo tivemos um problema também no handball, que não vamos estar aqui a debater. Eu continuo a achar que existe um obscuranturismo gestor, assim, à volta do Sport Lisboa e Benfica. Ou seja, parece que há aqueles iluminados que gerem o clube e que fazem passar cá para fora que está tudo bem, há uma auditoria que está tudo bem, não encontraram problemas, mas depois passar, mas já não é a primeira vez que acontece no Benfica, já houve anteriores auditorias que se fizeram ao clube e que infelizmente não revelaram nada, e depois viemos a ver que afinal não era bem isso que se passava, e acabámos por ter um presidente detido, o clube a fazer manchetes dos jornais diariamente, graças a Deus nessa altura eu não fazia ainda o vídeo das manchetes, senão em vez de vídeos de 10 minutos seriam vídeos de 20 e 30 minutos cada dia, para poder debater todos os escândalos que afetavam o nosso Benfica. Mas eu quero acreditar, e eu sou uma pessoa bastante positiva, quem me conhece, eu quero acreditar que o Benfica está assim a virar página, e embora esteja a levar mais tempo do que aquilo que eu estivesse à espera, mas acho que o Benfica caminha agora no caminho certo, quer seja com o Rui Costa, quer seja com o presidente que há de vir depois do Manuel Rui Costa, mas acho que o Benfica finalmente está-se a desprender um pouco deste obscuranturismo que tem gerido o clube nos últimos 20 anos. Pelo menos essa é a minha opinião pessoal. Vamos chegar assim à última pergunta e queria pôr-te aqui um cenário. Vamos imaginar, como já falaste, tu és de Setúbal, uma segunda-feira sais mais cedo do trabalho e decides ir assim jantar. O Benfica não joga, não tens ninguém disponível para ir contigo e também apetece-te relaxar e vais-te sentar ali num daqueles restaurantes à beira do rio. E qual é a tua surpresa quando entras na sala e quem é que está sentado na sala? Manuel Rui Costa a comer sozinho. Tens ali uma oportunidade de ouro, 1 minuto, 5 minutos para dar um conselho, um único conselho ao presidente do Sporting do Benfica. Qual era o conselho que davas assim a Manuel Rui Costa? Um, conselho, tomando um otimismo desmedido, seria uma coisa muito simples, que era põe o Sport Lisboa e Benfica à frente de toda a gente. Estou a dizer isto fingindo que não sei que as coisas não funcionam dessa forma. Se fosse um conselho sem otimismo desmedido, diria corte as ligações com o passado. Está na hora de seguir em frente e começar um novo capítulo, e o presidente tem a oportunidade de virar a página e cortar raízes com, vou usar o termo, com o vieirismo, que é a grande pedra no nosso sapato atualmente. E, portanto, lá está. Tomei estas duas perspectivas, porque se for com otimismo desmedido é pôr o Benfica à frente de todos os interesses de toda a gente. Se for já saber com quem é que estou a falar objetivamente e que as coisas não são bem assim, diria isso: corte relações com o passado. Sejam pessoas que estão totalmente na direção, seja qualquer prática que lese o Benfica, pegando no que nós acabamos por dizer anteriormente. Concordo plenamente e acho que era um excelente conselho a dar assim ao nosso presidente. Chegamos então à pergunta Joker, e é a pergunta que foi desenhada para ti. E como eu disse no início desta entrevista, disse que iríamos revisitar assim esta temática. Ora, usando assim este fantástico equipamento que tem assim vestido e aquele que tu tens na parede, que é similar, apenas tem ali o escudo de campeão, que é claramente uma melhora comparativo com o meu, e também aquele que tu tens vestido, gostava de saber se te oferecesse uma posição de designer gráfico para desenhar uma camisola do Benfica ou para fazer parte de um projeto para desenhar camisolas do Benfica, se seria um futuro para ti em termos profissionais, se conseguirias ver por bem deixar assim o ramo da saúde e dedicar-te assim ao nosso Sport Lisboa e Benfica em termos de designer gráfico. É uma boa pergunta e é um assunto pelo qual tenho escavado muito, porque eu há pouco tempo enviei a candidatura para a Adidas em Nuremberg e fiz também uma publicação viral, graças às pessoas que partilharam no Twitter, que era uma open letter,
mas eu aceitava a proposta provavelmente, obviamente vendo os moldes, mas eu acho que desenhar o manto sagrado do Benfica era a única função não relacionada com saúde que eu ponderava aceitar, e eu adoro a área da saúde, por isso é que me tornei farmacêutico. Era a única posição que eu aceitava para a 100%, portanto, a full-time job. Portanto, trabalhando na Adidas, não sei se ficava só atribuído ao Benfica. Eu acredito que o Benfica tem trabalho suficiente para só uma pessoa estar alocada. E ainda é um sonho meu. Por agora estou na área da saúde. Eu sei que se provavelmente envergasse a 100% em desenhar camisolas da Adidas do Benfica profissionalmente, arranjaria na mesma forma ou de escrever para algum jornal ou alguns artigos da área da saúde, porque acho que não me consigo dissociar completamente. E agora, ainda por cima com a pandemia, todos aprendemos que cada vez mais é preciso combater a iliteracia na saúde, e tu, melhor do que eu, deves saber isso. E por isso aceitava, simplesmente respondendo à tua pergunta, é um sim, sem dúvida, sobre os moldes, certos, mas que nunca me dissociaria verdadeiramente da área da saúde, mas seria uma honra para mim, e com base no feedback que tenho recebido, que felizmente tem sido positivo, eu acho que unanimidade não ia ter, porque ninguém é unânime em termos de designs das camisolas do Sport Lisboa e Benfica. Pá, mas ia ser um sonho ver realizado, usar um jogador de Sport Lisboa e Benfica, ou um ídolo meu, usar uma camisola minha, e mais do que isso, ganharmos uma competição, Deus queira que fosse a Liga dos Campeões, a usarem uma camisola minha. Parece um bocado egoísta dizer isto, mas era uma espécie de troféu para mim, vibrar com o meu clube a usar a indumentária desenhada por mim. Mas toda a gente que me conhece, incluindo tu, já sabe que isto é uma panca que veio para ficar, e eu não acho que não há quase nenhum dia em que eu não pegue nos editores para fazer camisolas do Benfica e de outros clubes, mas do Benfica. 95% dos designs são do Benfica. É assim, da minha parte, terias o meu voto, como é lógico, e sabes que terias o meu apoio para ser o designer gráfico do Manto Sagrado. Várias vezes já partilhei as tuas publicações. Para quem não segue ainda o Francisco Trugal nas redes sociais, aconselho que passe lá e fique a saber um pouco mais sobre a história do nosso Manto Sagrado, e para ver assim as suas fantásticas criações. Ainda antes de despedir, gostava de pedir assim uma sugestão. Gostava que sugerisses uma pessoa do teu entorno pessoal, um amigo teu, um conhecido teu, que fosse assim um grande benfiquista tal e qual como tu és, que tu gostarias de ver assim entrevistado neste espaço. Tiago Godinho, de Falar Benfica. Não Ou, és a ou, primeira ou, ou o pessoa. José Rosário, desculpa interromper-te, ou o José Rosário, por exemplo, mas o Tiago Godinho, sem dúvida, que era alguém que eu gostava de ver aqui. Sem dúvida que irei endereçar assim o convite ao Tiago Godinho e também ao José Rosário, e só espero que os mesmos aceitem e que possam assim também passar neste espaço. Ainda antes de terminar, gostaria de te agradecer-te uma vez mais pela tua disponibilidade e por nos teres dado assim a conhecer a tua visão sobre o Benfica, o teu benfiquismo e a excelente pessoa que tu és. Obrigado eu pelo convite, Joel, foi uma honra estar aqui, é sempre bom partilhar este benfiquismo e também falar contigo, já que não nos podemos ver muito pessoalmente. Também sigo o teu canal assiduamente, tanto quanto posso, e por isso, se algum dia quiseres que volte também, a porta está aberta para isso. Uma boa noite para todos e viva o Sport Lisboa e Benfica. Viva o Sport Lisboa e Benfica. Chegamos assim então ao final do 13º episódio de Um Café no Terceiro Anel. Como disse no início, o espaço promete dar voz a todos os adeptos do Benfica. E se tu se queres ser ouvido neste espaço, deixa aqui em baixo o teu nome e contacto e eu prometo entrar em contacto contigo. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!